Aleluia. Glórias a Deus. Né? Se apavorar não é uma opção. Agora foi o que desliguei mesmo, viu? Que eu entrei no Instagram da Champions. Foi eu que tirei agora, viu? Não caiu não. Agora foi eu que tirei, que eu vi que estava no Instagram da Champions. E algumas pessoas que entraram aqui não tem o Instagram da Champions. Sejam bem-vindos mais uma vez. Deixa eu ver meu amigo pastor Adilson aqui. Como está a sua saúde mental? De 1 a 10, coloca um número aí. Como que você acha que anda a sua saúde mental? Vamos interagir antes de entrarmos na palavra. Diga aí. Como que você acha que anda a sua saúde mental? De 1 a 10. Só não deixa de ir compartilhando e curtindo para que a nossa live alcance mais pessoas. Deixa Deus te usar aí e envia. Deus seja louvado pela vida de vocês. Como anda a sua saúde mental? Como anda você? Aleluia! Fala pra mim, como anda a sua saúde mental? Pastor Adilson, seja bem-vindo, meu pastor. Deu umas quedas aí, né? A primeira foi uma queda. O senhor mandou para mim lá, eu pensei que você tinha mandado já o convite aqui, e eu cliquei, era o senhor enviando lá para mim o ao vivo. Mas a segunda foi eu que eliminei, porque eu entrei pelo Instagram da Champions, e tem gente que não tem. Aí o pessoal a gente não pode perder, né? Tem um amigo meu aqui que nós oramos muito por ele. Ele rachou a cabeça, pastor. Rachou de sair massa cefálica. Os médicos falaram, vai morrer. E nós oramos e Deus bradou. Já tem gente falando com o Senhor aí, pastor Adilson, vamos falar hoje sobre a saúde mental, né? Semana passada falamos sobre a bênção e hoje vamos falar sobre a soberba, de como que temos que preservar a nossa saúde mental para que a soberba não invada o nosso ser. Quero falar com vocês que estão chegando e pedir para vocês para ir compartilhando que essa live aqui tem o foco dela, é a palavra de Deus direcionada. Não adianta nós pegarmos a palavra de Deus para você sem uma direção, né? Trazer versículos e capítulos sem uma direção, você vai ficar perdido. Então, ano passado, nós começamos com Falando Sério, Papo de Cristão, que é um projeto que ainda vamos concluir. Eu e o pastor Adilson vamos fazer um podcast aí com isso daí. Não sei como vai ser em relação à distância, mas vamos fazer esse podcast aí e chamar mais gente. Então, o enfoque é isso, é uma palavra de Deus direcionada, tá? Não é uma palavra massageada, tá bom? Não é uma palavra que vai massagear seu ego, não. Seu ego, não. É uma palavra direcionada. Ela tem direção. Você está proibido e proibida de estar aqui na live sem estar curtindo, coraçãozinho, compartilhar. Fora aí o pastor Adilson, para a gente não fazer cair de novo, né? Pastor, deixa uma palavra, se apresente, para nós já entrarmos aí de logo terceira, quarta e quinta. Aleluia! Pastor Oliveira, seja bem-vindo. Eu quero saudar os irmãos da paz do Senhor. Eu louvo a Deus por mais esta riquíssima oportunidade de podermos falar um pouco da palavra de Deus, entrarmos aí em assuntos aonde muitas
vezes você não ouve com tanta frequência. Louvamos a Deus por todos aqueles que estão participando. Que Deus possa abençoar de uma forma especial e tremenda cada um no nome de Jesus Cristo. Você falou sobre soberba. E falando sobre soberba, me vem aquele versículo, né? Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Está escrito. Deixa eu ver aqui a Bíblia. Está escrito assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Meu Deus. E quando se fala de soberba, lembramos daquele homem. Tem outros personagens, mas um que sempre está em destaque quando se trata de soberba, aquele rei chamado Nabucodonosor. Tá? Nós temos também o rei Ezequias, tá? Mas vamos falar mais de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi aquele que invadiu ali Israel, levou cativeiro alguns, e ele estava agora em uma situação bem confortante para ele. A Bíblia diz que o profeta chega a falar para ele sobre a condição que ele está, e que tudo aquilo que ele adquirira foi por parte de Deus, para ele louvar, reverenciar a Deus. E a Bíblia diz que ele não fez isso. Ele literalmente, ele chegou um tempo, e numa fala para você entender, ele batia no peito dizendo que todas as conquistas que conquistou foi por mérito dele. E agora, passado-se um tempo, ele foi destituído da sua posição, ele passou pelo processo de estar fora do seu trono por algum tempo, e a Bíblia diz que ele foi comparado como um animal. Meu Deus. Meu Deus. A soberba chegou num patamar tão grande que precedeu para ele a queda. Aí no livro de Daniel, capítulo 4, e eu vou ler para os irmãos, o interessante é que é o próprio rei Nabucodonosor testemunhando, falando, relatando o acontecido. Agora, em uma posição diferente, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Meu Deus. Diz assim, Daniel capítulo 4, Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Versículo 2, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Aleluia. Lembrando, é o mesmo rei que com a sua soberba, ele não queria reconhecer Deus como Senhor ou reconhecer Deus pelas suas conquistas. Foi o próprio Deus que permitiu na vida de Nabucodonosor chegar aonde chegou. Meu Deus. A Bíblia diz que Jesus disse assim, ó, sem mim nada podeis fazer. No versículo 3, Nabucodonosor ainda dizendo, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. No verso 4, para confirmar que é o próprio Nabucodonosor relatando isso, ele disse assim, eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente do meu palácio. Tive um sonho que me espantou
e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, que era um deus a qual os caldeus adoravam. Segundo o nome de meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia essa árvore e se esfazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista até os confins da terra. Falou sobre a folhagem formosa, que estava vendo isso nas visões da minha cabeça, ele dizendo, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo, e sacudia as suas folhas, e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela, e assim foi falando para com Nabucodonosor, ou melhor, Nabucodonosor falando para Daniel, para que Daniel decifrasse ou interpretasse o seu sonho. A Bíblia diz que Daniel, ele agora traz a interpretação do sonho, e diz assim, olha, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase uma hora, e seus pensamentos se turbavam, falou, o rei disse, Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Falou da árvore que viste, do mantimento que deste, das folhagens, que dava tudo, cobertura aos animais, moradia para os animais, cujos os ramos dessa árvore, tão grande, estrondosa, habitavam as aves do céu. E ele disse, és tu, ó rei Nabucodonosor. Foi mais além ainda. Falou assim, olha, tu cresceste, te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu, ó rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. E aqui vem um relato de Daniel, até no versículo de número 28, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. A cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Então se cumpriu tudo aquilo que Daniel trouxe à existência. Mas lembrando, o próprio rei Nabucodonosor que relatou isso, que deixou registrado isso, de tudo aquilo que ele vivenciou, de tudo aquilo que ele passou pela soberba. Meu Deus. Ele se exaltou. Ele foi prepotente, arrogante, orgulhoso e soberbo. Ele se exaltou em tudo aquilo que Deus havia falado para ele. Meu Deus. Mais além, pela soberba, ele não deu crédito por aquilo que o profeta trouxe a ele na revelação ou na interpretação dos seus sonhos. Ali, ele se tornou como a sua porção, como com os animais. Então, ele estava se alimentando juntamente com os animais.
muitas vezes nós não damos crédito por aquilo que Deus está falando. Porque muitas vezes não é isso que nós queremos ouvir. E o interessante é que essa fala eu tenho para comigo quando eu estou ministrando. Deus não vai falar aquilo que você quer ouvir. Deus vai falar aquilo que você precisa ouvir. E quando Deus ele chama alguém e fala com alguém, olha só que interessante. Quando Deus chama alguém, porque esse alguém está distante dele. Eu só chamo alguém se esse alguém estiver distante de mim. Para que se aproxime e para que ouça a minha voz. Deus não é diferente. Deus, ele sabe que nós estamos distantes em nossos pensamentos, com nossas emoções, com os nossos sentimentos, e muitas vezes também com a nossa soberba, com o nosso orgulho, com a nossa prepotência, com a nossa arrogância, dizendo eu sou melhor do que A, B e C. E a Bíblia diz lá em Jeremias 17:5, que maldito é o homem que confia no homem, que faz o seu braço de carne a sua força ou fortaleza, desvia o seu coração do Senhor. Então, a soberba precede a queda. Ou que seja, a ruína. A altivez precede a ruína. Provérbios 16:18. E é isso aí. Sobre soberba, nós temos muito mais outros personagens bíblicos para ser citados. Mas esse se destaca mais para os meus conhecimentos sobre soberba. É um dos textos que, se falar sobre soberba, eu trago à existência, porque um homem, sendo rei, passou o que passou só por não reconhecer Deus nas suas conquistas, ou nos méritos, ou nas honrarias que ele recebeu. Nós temos que reconhecer Deus. Lembra daquele rei que se vestiu com as vestes reais e começou a falar para com o povo, e o povo gritava assim: é voz de Deus. E a Bíblia diz que ele foi comido de bicho porque não glorificou a Deus. Amém, Marlon? Forte terra. Meu Deus. Pastor, eu vou começar aí primeiro, tá? Porque aí eu não fico no estreito. Mano, eu deixo isso aí primeiro. E aí... Que bênção, irmãos. Que bênção. Que bênção. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, falando sobre ainda a mente, né? Eu falei que nós falaríamos sobre mente e soberba. Eu não sou guloso. O pastor já falou sobre a soberba. Eu vou falar sobre a mente. Claro que eu vou passar um pouquinho pela soberba. Nós estamos fazendo saúde mental hoje. Hoje é saúde mental. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 13. Enquanto eu leio, você que pode copiar aí, né? Se você tiver a Bíblia online e quiser copiar e jogar o texto aqui, 1 Reis 19, do 1 ao 3, faça esse favor para mim. Eu coloquei alguém aqui como moderador. Esse moderador aqui vai poder tirar alguém se falar alguma palavra ofensiva ou algo que não pode, tá bom? Meu nome é missionário Marlon Torinho, pastor Adilson. Nós fazemos parte da Champions Trainer, treinador de campeões, né? Eita glória. Dia 19, né, pastor Adilson? De março. Aí dia 19 de março. 17, 18 e 19 de março, né? Dia 17, 18 e 19 de março eu estarei em Campinas com a nossa conferência Impacto, Raízes Profundas. Tá bom? Você que é de Campinas aí, que vai ouvir agora ou depois dessa live e quiser agendar, é só me chamar. Vou estar lá na igreja do pastor Adilson. Vai ser uma bênção. Em fevereiro também estarei na cidade de Presidente Prudente. Dia 20, dia 19 de fevereiro. 22. 21 e 22. A minha agenda aí, que tá glória. Dia 21 e 22, Presidente Prudente. Você que mora por aí, quiser agendar, é só me chamar aqui também no privado. Vamos estar pregando ali no retiro, pastor. Vai ser uma bênção. Amém? 1 Reis, capítulo 19, versículo do 1 ao 3. E Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou o mensageiro a Elias, a lhe dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto
se até amanhã, essas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. E enquanto ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com a vida e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Pai, a sua palavra está aqui, preciso da revelação do seu Espírito, Deus. Fale conosco mais uma vez, o seu filho já falou, mas fale conosco uma vez mais em nome de Jesus. Irmãos, como a nossa mente funciona, pastor Edson? Como a nossa mente funciona? Bilhões de neurônios dentro da nossa mente. Milhões de pensamentos. As mulheres mais pensamentos do que o homem, do que os homens. E dentro desse contexto, as coisas acontecendo na mente, mas acontecendo fora. Quem é um ansioso dentro desse contexto sofre, porque ele tem o mundo acontecendo aqui na mente dele e o mundo acontecendo aqui fora para ele resolver. E se esse ansioso tem um serviço e ter a família e ter tudo mais, soma-se a isso. Pai do Senhor, a Drica do bolo, eu já preguei na igreja dela. Eu estou tentando aqui. Gente, segue ela, tá? Pães e bolo da Drica, uma delícia, bênção pura. Já vem ungido, que ela já faz ali louvando o nome do Senhor, tá bom? Ela é ali de Sarandi, quem mora perto é só encomendar. É uma beleza. Vamos ajudar aí a divulgar ela que está sempre aqui conosco. Se vocês verem que o missionário Marlon não te reconheceu, fala assim, missionário, eu sou daquele lugar. Aí eu vou lembrar o local, né? Esse homem surge, pastor, de repente. Ele surge. Não diz de onde que ele era, de quem era filho, de quem era mãe, ele surge. E quando ele surge no cenário, ele já diz que não iria chover por um tempo. Não chove mesmo. O Senhor honra a palavra dele, mas manda ele para o ribeiro de Querite. O ribeiro de Querite alimentava a sede do profeta que profetizou sem usar o nome de Deus. Ele disse, segundo as minhas palavras, pega aí, viu? Segundo as minhas palavras, não vai chover. E Deus manda ele para Querite. Querite significa cortar do tamanho certo. Cortar do tamanho certo. Eu vou já abrir um parênteses aqui, pastor, para você entender. Não é porque Deus nos chama como profeta que nós já estamos do tamanho certo. Aleluia. De tempo em tempo, o Senhor nos corta. De hora em hora, o Senhor nos lapida. Ele nos aperfeiçoa. Ele nos corta para mais, corta para menos. Sabe por quê? Ele já veio como carpinteiro para lidar com madeira torta. Que isso, missionário? É a madeira de acácia ou cetim, usada para o tabernáculo, que representa nós, as tábuas do tabernáculo representa a igreja, porque todas eram da mesma largura e do mesmo tamanho. Eram feitas de madeira de acácia. A característica da madeira de acácia, pastor, eram 3. Primeiras eram tortas, segundas resistentes, terceiras cheias de nó. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou descodificar para você entender. Se você é torto, Deus te deixa do jeito certo. Se você é cheio de nó, Deus também te quer. Porque mesmo sendo torto, cheio de nó, tu tem resistência. A madeira de acácia aguenta vento. A madeira de acácia aguenta tempestade. E às vezes você está perguntando, por que Deus não me abandonou ainda? Porque você tem resistência. Você tem lombo, você tem resistência. Você tem lombo ou você tem caroço? Tem. Você é torto? É. Mas você tem resistência. Então, o que nós temos que entender é que não é porque Deus nos chamou que nós não vamos ter que sofrer cortes. A gente vai sofrer cortes, pastor. Cortes tanto em nós quanto fora de nós. A perda de uma amizade, um corte. O abandono de alguém, a solidão por morte de alguém, um corte. Então, quando Deus nos manda para o lugar do corte, pega isso, tá? Não tem no Google, não. Não tem no Google, não. Porque conosco aqui é feijoada, entendeu? E é feita na hora, assim. Não é aquilo, não. Não é miojo, comidinha de 3 minutos, é uma coisa forte, viu? Não tem no Google. Sabe por quê, pastor? Porque quando Deus nos corta, Ele nos alimenta. Eu vou falar de novo até você entender. Ao mesmo tempo que Ele está te cortando, Ele está te alimentando. Porque se Ele te corta e não te alimenta, você morre de fome, porque você não vai saber de onde está tendo o alimento, de onde vem o alimento que você está sendo cortado. E ser cortado traz desespero. Ser cortado traz
cegueira. E ser cortado traz surdez. Enquanto você é cortado, você não sabe se alimentar direito. Aí Deus envia o corvo. Ou seja, no local errado, na hora errada, sendo alimentado por aquele que é o certo. Porque na sua mente, no meio do corte, você vai dizer o quê, pastor? Está dando tudo errado. Na sua mente, no meio do corte, você vai dizer, não foi isso que eu calculei. Na sua mente, no meio do corte, você vai dizer, Deus me abandonou. E se nesse Deus me abandonou, Deus faz você comer pão, um padeiro levando, é normal. Mas um corvo levando alimento para o profeta, isso não é normal. Mas Deus cuida de quem ele corta. Eu vou falar de novo para você entender. Enquanto você está sendo cortado, Deus está cuidando. Você já viu o médico que está fazendo cirurgia em você? Você está entre dormindo e acordado, não está sentindo dor porque você está anestesiado. O médico olha para você sabendo que você não tem muita força, mas você sabe que tem alguma coisa errada. E ele fala para você, fica tranquilo. Eu sei o que eu estou fazendo. Fica tranquilo. Tá doendo o corte? Você fala, não. Ele falou, então, tá vendo? Você está tão preocupado com a cirurgia que não sabe, que deixa de entender que quem faz o corte sabe cortar. Então, quando Deus te chamar, a primeira coisa que ele vai te fazer é te deixar do tamanho certo. A segunda coisa que Deus vai fazer é mandar o homem que estava ali, vai secar o... Olha só, pastor, a fonte que Deus deu lhe permite secar. Para que isso, missionário? Para você não se acomodar com um milagre só. Eu vou falar de novo para você entender. Senão você vai fazer um milagre só de mantra. Você vai fazer um milagre só de amuleto. Você vai ser o homem de um milagre só, o profeta de um milagre só. Aí seca, pastor, de novo. E ele vai dizer, nossa, secou. E aí Deus vai falar para ele, vai para Serepta. Lude. Para quem entende, minha filha, sabe onde é Serepta, pastor. Mas para quem não entende, só pensa que ele foi para mais uma cidade. Mas Serepta era a casa de Jezabel. Ele estava indo para casa, para a cidade das pessoas que perseguiam ele. Detalhe, pastor, diz alguns estudiosos que quando você entrava em Serepta, tinha uma estátua enorme que você passava por debaixo dessa perna, das pernas dessa estátua, que era a estátua do Deus que Elias estava enfrentando em Israel. Era o mesmo Deus. E agora ele não só está perdido, como está indo para a terra do inimigo. Ele está indo para a terra do inimigo. Serepta significa casa de fundição. Deus, após nos cortar, pastor, ele nos dá forma. Eu vou falar de novo até você entender. Deus não vai te cortar e deixar você deformado. Deus vai te cortar e vai te dar forma. Quem sabe a forma que você vai ter de alguém que você admira, porque a unção, ela passa, né? Se você anda muito com alguém, a sua unção vai ser parecida com aquele alguém. Os discípulos do pastor Adilson automaticamente vão pregar como ele, vão falar como ele, vão... É essa unção que está ali, tá? Mas, no meio desse contexto, a mente de Elias já estava bagunçada. E aqui eu dou uma parada e faço você entender uma coisa. O nosso problema é querer entender o que o Yeshua HaMashiach, o que Deus faz no natural. O nosso problema, pastor, é querer descodificar o céu de forma a ponto de entender Deus. Se nós entendêssemos Deus, nós seríamos deuses. Se nós conseguíssemos saber o porquê Deus está fazendo aquilo ou aquilo outro, nós seríamos deuses. Como muita gente fala, nós não temos hoje mais a revelação. Eu disse esses dias, nós temos a iluminação. A revelação é a palavra. A palavra. Nós temos a iluminação do que foi deixado para nós. E ali tem a palavra rema e a palavra logo, revelada em nós. O que aconteceu com Elias?
Eu só estou na introdução para você entender. O que aconteceu com Elias? Ele come na casa dessa viúva e o filho dela morre, Serepta, pastor. E o que Elias fala? Até essa generosa mulher morreu, Deus. Deus notava a inconstância de Elias. Deus notava a inconstância da mente de Elias. Deus notava que quando ele fazia milagre, Elias era o profeta. Mas quando Deus não fazia milagres, Elias era o murmurador, o questionador. Quando Deus fazia milagres, Elias se sentiu o máximo. E quando Deus não fazia milagre, Elias era o menino chorão. Ele pega a criança e diz, olha, Senhor, até essa generosa mulher, 2 Reis, capítulo 18, e aí o Senhor dá uma direção para ele, ele deita sobre o corpo da criança, olho com olho, boca com boca, mão com mão. Esse texto confunde muita gente que não sabe explicar e fica inventando coisas, mas não sabe, né, pastor? Então, se você não sabe, você não explica. Se você sabe, você explica. Eu sei, mas não vou explicar, senão vai tomar muito do nosso tempo. O menino ressuscita. Elias, mais uma vez, se anima. O Senhor já havia falado para Elias se mostrar a Israel. Obadias, o mordomo, leva Elias, enquanto Elias, e ele pede para falar para Acabe. Elias fala para Acabe que você me encontrou. Fala para Acabe que eu estou aqui. E Obadias teme, questiona, mas Elias explica o porquê. E quando ele está ali, ele fala para chamar todos os profetas de Baal e de Acera. E Elias faz o grande milagre no Carmelo. Num tempo de sede, pastor, num tempo de sede, ele desperdiça água jogando sobre o rego e depois faz cair fogo do céu. Mata 850 homens, profetas de Baal, profetas de Acera. O povo começa a gritar, Elias, Elias. Não, missionário, o povo grita só o Senhor é Deus. Mas a tradução do nome de Elias era só o Senhor é Deus. Então a adoração que Elias devia jogar para o céu, pastor, mais uma vez, Elias traz para o coração. Isso aumenta. Por quê? Porque Deus agora manda Elias falar para Acabe que iria ter uma abundante chuva. E isso acontece. Essa abundante chuva, ela acontece. E no contexto dessa abundante chuva que está acontecendo, Elias consegue correr mais do que uma carruagem. E aquilo massageia o coração de Elias. Se fosse nos dias de hoje, pastor, no Instagram de Elias, teria mais de 10 milhões. O WhatsApp dele não ia parar de chegar mensagem. A agenda dele, aproveitar para fazer o merchan da Champions Trainer, se você quiser a sua, só pedir, ia estar lotada. Os outdoors dele ia ser enorme nas entradas da cidade, profeta Elias, o profeta Elias, o profeta Elias. Vou falar um português bem claro, uma palavra chula, você não deixa de compartilhar. Elias estava bombando, só dava Elias. Só era Elias. E o Senhor só observando. O que o Senhor faz de novo, pastor? Tem que cortar Elias. E como que o Senhor corta Elias? Entendendo, ou fazendo Elias entender que a vida do homem é uma constância. E agora eu chego onde nós começamos. 1 Reis, capítulo 19. Eu vim trazendo tudo, irmãos e irmãs, pelo fato que você pudesse entender. Pastor, foi frente a frente. Como dizem no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Mano a mano. Elias enfrentou 450 e depois mais 400 mano a mano. Mano a mano. Não teve medo. Ele orou, o milagre aconteceu, não teve medo. Mas agora, Elias vai fugir de
Jezabel. Certo ou errado? Não. Elias não foge de Jezabel. Aí alguém que é bom de Bíblia vai dizer para mim assim, missionário, ela foge de Jezabel, sim. Aqui, porque aqui está dizendo aqui, ó, porque Jezabel, né, mandou mensagem. Não, ele não foge de Jezabel. Como assim, missionário? Eles fogem de uma mensagem. Jezabel não foi atrás dele, pastor. Ela A mensagem chegou até ele. A mensagem. E agora eu quero que você entenda que você já enfrentou gente pra caramba. Que você já matou urso, já matou leão. Que você é matador de urso, matador de leão e gerador de milagre. E você está correndo de mensagem. Não é ninguém. Missionário, o que tem a ver isso? Mensagem, irmão, WhatsApp, Instagram. Terra, Giovanni. Mensagem. Você que é acostumado a brigar com o leão, ser arranhado. Você que é acostumado a enfrentar tempestade, está fugindo de mensagem. Lassuri calabandaraça, pastor. De mensagem. Mensagem de pessoas estão te abalando porque a sua mente está doente. Elias, ele sofre naquele momento ali, pastor, de um transtorno depressivo. Elias estava depressivo. Ele começa a dizer para Deus, só sobrou eu, só tem eu. E Deus pergunta de novo, o que está acontecendo, Elias? Só sobrou eu, só tem eu. Ele nem muda a narrativa, ele fala a mesma coisa que ele falou no começo. Ou seja, o problema era maior que o Deus do problema. O Deus que resolve o problema. A sua mente vai fazer isso com você o tempo todo. A sua mente vai fazer esquecer quem você é. Ela quer isso. Como assim, missionário? Por quê? Porque você pode abrir 2 tipos de janela na sua mente. São 3, mas você vai usar 2 tipos de janela. Existem janelas neutras, janelas killer e janelas light. Quando nós conversamos com pessoas com pensamentos bons na nossa mente, cheia de janelas, a gente abre as janelas light para receber essas notícias, pastor, e a gente usa mais elas. Quando a gente conversa muito com pessoa negativa, a gente abre as janelas killer, que é a janela matadora, e se alimenta mais dela. A janela neutra é só um plano de fundo, ou seja, várias coisas aconteceram hoje, mas passou um carro, uma garota chamou outro garoto, uma mãe chamou um filho. São coisas que acontecem de pano de fundo. De pano de fundo. Mas quando isso acontece dentro da gente, você pode abrir essas 2 janelas. Ou a killer ou a light. A janela killer, ela vai te destruir. É quando você nutre maus pensamentos. E como você vai abrir essa janela? Conversando com pessoas que nutrem mais pensamentos. A janela light é a janela que vai te levar para cima. É quando você conversa com pessoas com bons pensamentos. Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 26 e 27, vai dizer que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Eu vou descodificar para você entender bem direitinho. Tem pessoas que vão ser bênção na sua vida, pastor. Ó, janelinha aberta, enchendo sua janela killer, vai chegar para você, vai bater nas suas costas, vai falar, fala, leão! Fala, destruidor de tempestade. Fala aí, ô abençoado. Só a fala da pessoa para você já vai. Mas já tem pessoas que são pessoas tóxicas. Pessoas destrutivas. E como essas pessoas não conseguiram chegar lá por causa da limitação que elas colocaram nelas mesmas, ou pela idade, ou pela área financeira, o intuito dessa pessoa, pastor, pode parecer que para você não, mas na realidade, o que essa pessoa não quer é que você não chegue aonde ela chegou. E ela vai vir com uma narrativa bem bonitinha para você. Ah, não precisa disso não. Você já está bem aqui, né? Porque ela já viu que você passou ela. E quanto mais você passar, mais vai incomodar ela. Ela vai falar para você, você está pensando muito longe, tá bom, tá uma bênção. Você está reclamando de barriga cheia. Você é murmurador, você não agradece pelo que você tem. E Deus está te chamando para algo a mais. E isso vem bagunçando a sua mente. Vem bagunçando. O caso de Elias era diferente, pastor. Ele não tinha ninguém para abrir ou fechar essas janelas. Era ele e ele. Ele e Deus.
é o caso que acontece dentro de nós, com doenças psicossomáticas, que nós mesmos podemos ser os nossos campeões ou as nossas derrotas. Nós podemos ser e gerar as nossas vitórias ou ser e gerar as nossas derrotas. Porque muita gente desiste no meio do caminho, pastor. Porque deixa-se ser sabotado. Essas pessoas que fazem isso no meio do caminho, quando você faz isso com você mesmo, você está se sabotando. A sua mente está doente, porque você está se sabotando. Então, na noite de hoje, essa mensagem trabalhando com a sua mente, na sua mente, o intuito dessa mensagem é fazer você entender se sua mente está saudável ou se sua mente está doente. Se sua mente estiver doente, você precisa cuidar dela. Se a sua mente estiver saudável, você precisa manter ela saudável. Você precisa. Essa live, infelizmente, nós colocamos ali saúde mental, elas não têm muitas pessoas, porque muitas pessoas, pastor, chegaram a um nível tão grande para elas que elas não precisam aprender mais. Seja bem-vinda, Benção. Elas não precisam saber mais. Na mente delas e para elas está bom. Esse é o grande problema. Quando nós achamos que chegou o limite de aprendizagem, que chegamos ao nosso limite. Porque, como foi falado aqui cedo, a soberba prediz a queda. Satanás, ele ama o soberbo. Que isso, missionário? Ama. Ama. Porque o soberbo vai gerar nele, a soberba vai gerar nele vaidade. O soberbo não ouve mais. O soberbo não é guiado mais. O soberbo chega a um ápice tão grande que ele não aceita mais ser carona. Ele só quer ser um motorista. Mesmo quando ele não conhece a estrada, ele quer ser motorista. Soberbo. Você conhece a estrada? Não. Mas como é que você vai ser motorista? Eu dou meu jeito. Né? Você sabe isso aí? Não sei, mas eu já ouvi falar. Ó, já ouvi falar. Ouvi falar. E aí ele vai se enrolando nele mesmo. Depois da soberba, depois que ele começa a andar na soberba, ele é abraçado pela vaidade. Eu vou falar de novo para você entender. Ele começa a andar na soberba e ele é abraçado pela vaidade. Sabe qual é o nome disso? Egocentrismo. Na psicanálise, o nome disso é superego. É o superego. Ele começa a tirar Deus do centro e coloca você como centro do universo. E aí você acha que não precisa mais de ninguém, mais de nada, e de repente você se mete numa situação que você não esperava que acontecesse com você, mas você não sabe mais sair dela porque você achava que não precisava de ninguém. E foi o que aconteceu com Elias. Grandão, super Elias, demais. Até no capítulo 17 e 18 ele estava ali com Deus. Mas no 19 ele já fala para Deus, só sobrou eu. O Senhor só deixou eu. Que na realidade ele já tinha isso dentro dele. Tinha. Ele já tinha isso dentro dele. O que ele fez foi só manifestar audível. Mas dentro dele ele já tinha isso já. Tá? Quando ele se manifesta para com Deus, ele apenas tirou aquilo que estava dentro e jogou para fora. Mas já tinha dentro dele. Ele já estava doente. Olha aí. Ele já estava naquela condição. Então, o ego já tinha tomado conta dele já, porque os sinais e os prodígios o acompanhavam. Que isso, poxa? Segundo a minha palavra, já estava dentro dele. Então, assim, vai chover, não vai chover, vai ter isso, vai fazer aquilo, vai acontecer, não vai acontecer. Então já estava dentro dele. E quando você entrou no detalhe da situação que da soberba prediz a queda, tudo bem, a vaidade envolveu já o soberbo, e você falou uma coisa que é interessante.
o diabo ama o soberbo. Por que ele ama? Porque tudo aquilo que aborrece Deus é paixão, é amor para o diabo. Então, uma das coisas que Deus resiste e aborrece ele é o soberbo. Para o diabo, então, poxa, eu te amo, soberbo. Eu te amo, vaidoso. Ou aquele que está envolto na vaidade. Porque isso para Deus desagrada. Pode continuar, Marcos. Não, pode deixar Deus te usar aí, pastor. É assim mesmo. Não, porque na realidade, assim, o que a gente manifesta? O que já está dentro de nós. Tá? Quando vem porque o que Deus fez para com Elias foi confrontar ele. Deus literalmente colocou ele no... O que está fazendo aí, Elias? Sabe aquela... Você sabe disso. Você ouve coisas piores. Não faz isso não. Tá? Sabe aquela enquadrada que Deus dá assim, na gente assim? Você fala, opa... Aí você dá o revide. Você vai querer revidar, você vai querer trazer a existência, você vai querer... Não, eu não vou aceitar isso, porque só sobrou eu, poxa, só eu fiquei, porque não sou menor que ninguém, onde já se viu uma coisa dessa, fiz tudo isso aí, não sei o que mais, e agora eu tô nessa situação lastimável. Ele já estava doente, o psique dele já estava dominado, já estava trazendo a existência para a soma, porque a mente doente, depressão chegou, já começa a causar para a soma, para a carne. Vai trazer para físico o negócio. O que estava aqui dentro se manifestou, porque ele falou em palavras, e trouxe agora para a sua soma, para a sua carne. Então, doenças psicossomáticas começam na mente, e vai para a soma, e vai para a carne. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Tudo aquilo que está dentro de nós, nós precisamos nos manifestar em oração para que as coisas de Deus venham literalmente. Vou mais além. Precisamos tirar essas coisas ruins dentro de nós e vir coisas boas de Deus para dentro de nós. Essa é a realidade. Tá? Tirar esses sentimentos ao contrário que está dentro de nós. Está dentro de nós. Tá? Você percebe quando você vai orar. Você percebe que a oração de ontem para hoje, você repete as mesmas palavras. E na realidade você não quer trazer à existência aquilo que está dentro de ti. Deus já sabe que está dentro de ti e está esperando. Tipo, filho, solta. Filha, solta. Fala. Que está dentro de você. Solta. Fala. Solta. Fala. E nós ficamos ali. Sabe? Não nada contra aqueles que têm o seu credo religioso. Que acredito eu que deve ter alguém aqui interagindo que não é cristão. A gente fala numa linha cristã, mas é aberto para tudo. Porque doenças psicossomáticas não atinge só as pessoas que não são cristãs. Atinge todos. Fato. Todos nós temos essa demanda. Sabe assim? Olha só, que as pessoas às vezes não acham que não, tá? Todos nós, dependendo do tempo, podemos manifestar em nós o câncer. Fato. Pode. Tem aqueles que vivem toda a sua vida, morrem sem ser cancerígeos, sem ter câncer. Tem aqueles que estão vivendo e o câncer chegou. Opa! Beleza. O problema nosso é que é as mesmas coisas. As doenças psicossomáticas, elas podem nos alcançar. Todos nós temos as nossas demandas. Tá? E falando de soberba, e falando de saúde mental, a gente precisa entender isso. E as palavras, elas estão aqui. Tem pessoas que estão nos ouvindo que tem uma demanda que está lá. Ó. Porque eu ouvi, eu sei o que fizeram comigo, e não sei o que mais, está guardado aqui. Há muito tempo, a medicina vem tentando descobrir a cura do câncer. Mas, para aqueles que aprofundaram mais, sabe que chega ao ponto de ser cotado como doença da alma. A falta de liberar perdão, tá? Que você fala assim, não, me machucaram demais. Eu sei o que fizeram no verão passado, porque eu tenho ranço, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, tudo guardado aqui. Eu lembro que fizeram comigo em 1989, às 17 horas. Eu lembro de tudo. Olha, eu lembro até a cor da parede do escritório, não sei o que mais que eu estava, e a escola, quem foi que falou. Nossa, tá fazendo mal para você. Elias, ele tinha essa demanda. E ele se manifestou quando Deus falou assim, tá fazendo o que, Elias? Porque até a morte ele pediu.
Até a morte ele pediu. A condição dele estava tão agravada, estava demais, que até a morte ele pediu. Vai, Mário. Irmãos, o que nós temos que entender é o seguinte: você precisa cuidar da sua saúde mental, tá? Ponto. Você precisa, tá? Como foi falado aqui pelo pastor, muito bem falada, essa live é para quem é crente, para quem não é crente, independente da sua religião, estamos aqui para todos. Você precisa cuidar da saúde mental. Eu não ia entrar nesse ponto, mas eu vou entrar, tá bom? O que aconteceu com Elias, o que acontece com muita gente, num parâmetro mental, acontece com Elias uma crise, tá? Elias, ele tem um transtorno depressivo. Como assim, missionário? Ele tem uma crise de ansiedade no meio do caminho, ele transforma essa crise em uma depressão. Como assim? Transtorno de ansiedade, excesso de futuro, tá? Ele não sabia o que ia acontecer. Depressão, medo, passado. A depressão, ela vai te travar porque você vai ficar lembrando coisa do passado. E lá na frente, quando ele fala assim, só tem eu, ele está dizendo para Deus, na verdade, você me deixou sozinho. Tá? Só me deixou fazendo isso sozinho. Ele não amava Deus naquele momento da crise, ele estava com raiva de Deus. Tá? Quando a pessoa coloca isso para fora, é algo que está ali dentro há muito tempo, ela não sabe como se livrar daquilo e ela joga para você, é forte, benção. É batalha espiritual, atua na mente, é a benção aí dizendo. Entendeu? Como as bênçãos aqui, que eu sempre treino elas, Edmundo, pastor Adilson, Lidiane, a gente trabalha muito nisso na mente, irmão. Precisa ser colocado para fora. Tem uma doença e a grande maioria das pessoas que você convive, eu vou te dar um bônus do meu curso aqui, tá? Pega aí que é de graça, mas no curso não é não. Tem uma doença que ela atinge muito crianças, mas se ela não for curada, ela também vai ficar em adultos. Qual é o nome dessa doença? TOD. Transtorno opositor desafiador. Transtorno opositor desafiador. Qual é o intuito dessa doença? A criança, ela não consegue identificar liderança, ela odeia qualquer tipo de liderança. A criança, ela sempre quer dar a última palavra, a palavra dela tem que ser a última. A criança não permite que ninguém se divirta mais que ela. Se ela vê alguém brincando e a pessoa estiver se divertindo ali, outras crianças, ela vai acabar com a diversão daquelas crianças, porque ela precisa ser o centro. Então, Seria, Marlon, desculpa interromper, seria uma criança territorial? Ela é. Sim. Entendeu? Aquela criança que não deixa ninguém. Não, opa, tudo é meu. Tudo é meu. Eu que mando. O dono da bola. É o famoso dono da bola. É o dono da bola. Então, quando essa criança, pastor, não é curada dentro disso, ela vai crescer um adulto com aversão à liderança. Tá? Toda a liderança para ela vai ter como inimigo. Eu estou falando isso porque o senhor colocou aí, né? A gente nem combinou do que o Elias colocou para fora. Então, o que eu coloco para fora em momento de crise é quem eu sou. Eu chamo isso no curso de perfil substituto. É quando você perde, você está ativando os seus 5 segundos. É quando você sai, aquilo está ali dentro. Você, ao invés de colocar para fora, Deus me ajuda nisso, eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou com isso. É por quê? Porque você pode ter algumas doenças, alguns transtornos que você não está sabendo lidar com eles. Elias, ele sofreu disso. Eu vejo gente falando que Elias teve uma crise depressiva, ele teve, mas ele também teve ansiedade. O TOD, que é o TDO, eu não posso dizer que Elias teve, porque as passagens bíblicas que a gente tem dele não dá para decifrar isso. Não dá. Mas, às vezes, você pode estar sofrendo com uma pessoa dessa do seu lado. Ela nunca vai ter uma ideia como uma ideia e ela nunca vai ter uma dica como uma dica. Para ela, todas as vezes que você questiona ela, você está ultrapassando a autoridade dela e todas as vezes que você orienta ela, você está passando a autoridade dela. E isso nós vemos em pessoas mimadas, adultos mimados, geralmente em filho único, né? Ele vai mimar e ele vai ter o TOD. Mas também pode ser feito em outras pessoas também. Essa pessoa ela vai ter o ego inchado. O ego dela vai ser ali. Então, o que você precisa? Ser cuidado. Castur, você mesmo que entrou aí, Castur, seja bem-vinda. Seja bem-vinda a todos. Bênção, em nome de Jesus, que bênção.
você precisa ser cuidado. E como que você é cuidado, pastor? Quando você se submete à autoridade. Deus Mas, deixou Marlon, eu. deixa eu só interromper você. Peraí, Aham. peraí. Segura sua fala, tá? Quando se trata nessa situação, Marlon, e você trouxe a existência sobre a infância, Sim. tá? Eu não vou nem falar eu vou reduzir aí. Não vou falar nem da fase da geração dos 30, tá? Eu vou falar da geração 200, 40, 50, tá? Esses, acredito eu, que têm um pouco mais de resistência no sentido da educação, da criação que teve, que foi aquela criação enérgica, aquela criação meio que no militar, meio que sentido, meio que, opa, chegou o pai, chegou a mãe, você tinha que, ó, baixar a cabeça e tal. E crescemos com aquela situação no sentido assim, quando eu crescer, ninguém manda em mim. Pela educação enérgica, pela instrução enérgica, pela exigência que os nossos pais, quem chegou já no ENTA, então 40, 50, teve aquela educação enérgica. Quem está no INTA, 31, 30, a educação foi um pouco mais suavizada, tá? Mas, infelizmente, também teve aquela educação mais light, mais à la volonté, faz o que você quer, do jeito que quer, e quando chega na sua fase adulta, não respeita a autoridade, porque a autoridade, que era para demonstrar autoridade, não demonstrou, e aí ele acha que ninguém vai estar por cima dele. Mas isso pode acontecer com esses doentes por causa dessa resistência. Nós resistimos à autoridade. Essa é a realidade. E quando ela se manifesta, nós queremos nos defender. Então, na primeira fase, né, que o Senhor disse, os mais velhos deram para nós dos 40 uma obediência muito boa, porque nós obedecemos não só a eles, como nós obedecíamos todas as pessoas mais velhas. Sim, Problema, que era fazer parte do pacote. Isso, o problema é como que você vai levar isso para cima, tá? Sim. Como que você vai fazer isso? Se você leva isso com a janela light aberta, você vai levar, aprendi a obedecer e vou obedecer outros. Se você leva isso com a janela killer aberta, você diz, agora vão me pagar. Depende como que você vai levar essa informação. Porém, nesse período que o senhor está falando dos 200, né, dos 40 para lá, o que você não via era a mudança. Que mudança? O pai era pai, o filho era filho, certo? Ponto. Com essa passagem dos pais legais, aconteceu de que o pai é meu amigo. E aí o pai passou a ser filho do filho. Ponto. Por quê? Porque toda autoridade negada é um problema. Há uma autoridade sobre o pai. Há uma autoridade sobre o pai. Há uma autoridade sobre a mãe? Há. Mas a autoridade da mãe é na casa, e quando eu digo casa, não estou falando que tem que ser dona de casa, isso, aquilo. Mas a mulher, ela é administradora, ela vai administrar. Até mesmo o cara, ela vai administrar o cara. Vamos falar o português bem claro, ela vai administrar o marido. Ó, não tá bom isso aí não, ó, ela vai administrar. Um homem, ele vai correr atrás, ele vai estar ali lutando, buscando recursos, protegendo. O que você está falando assim com meu filho? Né? É essa. Mas quando inverte, o que vai acontecer? A mulher não vai conseguir ser o seu pai. Não vai. E o filho ou a filha não vai respeitar ela como pai. Ela está aqui, ó. Mas também ela vai fazer com que o filho pare de respeitar o pai. Porque a autoridade que ela quis pegar e não era dela, ela diminuiu a autoridade do pai. Entendeu? Então, o que aconteceu com Elias foi o seguinte, ó, eu sou o máximo, mas eu vou falar para Deus que eu estou revoltado. Ele se achava o máximo, mas fala para Deus assim, agora só tem eu. Agora só tem eu. Tá? O Senhor me deixou nessa confusão, nesse problema, só tem eu. E aí? O que você vai fazer? Só que Deus pune Elias com classe. Porque a punição de Elias foi, olha, você vai sair daqui, tá? Mas antes de você sair, eu vou te contar uma coisa. Tem mais 7.000 joelhos aí, tá? Que não vão se dobrar, tá? Tem mais 7.000.
Obadias falou para Elias também um tanto, então Elias já sabia que tinha mais um tanto, mas se achou mais forte que todo mundo. E ele vai dizer para Elias, você vai levantar Jezreel, tá? Zeu, Jarreel e Jeú, para serem rei. E vai levantar um jovem, uma pessoa, né, jovem não, uma outra pessoa para ser profeta. E o nome dele é Eliseu. Elias, ele tinha uma escola de profeta. Tanto que a Bíblia vai dizer que ele deixa o seu moço no deserto e vai embora, tá? Então, o que acontece, pastor? Quando Deus fala para Elias, você vai levantar um profeta. Eu imagino que Elias pergunta para Deus assim, Senhor, o Senhor falou que Jeú vai ser no lugar de tal rei. Jarreel vai ser no lugar de tal rei. É uma conjectura, é um pensamento meu. Mas e o profeta? Vai ser no lugar de quem? Aí Deus fala, no seu lugar, Elias. No seu lugar, Elias. Eu vou descodificar para vocês entenderem. Cuidado, porque o seu mimo pode fazer Deus interromper a sua história onde você tinha muito mais coisa para viver. Muito mais milagre para acontecer. Muito mais coisa para viver. Mas Deus não quer perder a sua alma. Então, como Deus não quer perder a sua alma, Ele pode tirar você antes do tempo, porque você não está entendendo o processo. Mente ferida. Então, se você entender que Deus é soberano, há em nós os atributos comunicáveis de Deus. E é por isso que nós somos chamados como imagem e semelhança de Deus, por causa dos seus atributos. Atributos comunicáveis de Deus, misericórdia, amor, domínio próprio. Atributos incomunicáveis de Deus, esse nós nunca teremos: onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade e por aí vai. Então, com esses atributos, pastor, Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Eu estou te mostrando, Elias, irmão, a luz da Bíblia, não estou inventando nada, tá? Só estou te dizendo que Deus usa pessoas imperfeitas. O que eu quero que você entenda é isso, tá? Deus usa pessoas imperfeitas. Deus leva Elias embora, mas Deus proporciona algo lindo para Elias, pastor. Sabe o quê? Eliseu. Amizade linda. Uma amizade linda. Uma amizade tão linda que diz historiadores que Eliseu amarrava uma cordinha em Elias para dormir, porque Elias falou que ele ia ser levado para o céu. Amizade tão linda que Elias levava balde. Ora balde de um lado, ora balde de outro, ora balde agarrado por madeira. Para quê? Para dar água para Elias. Eliseu levava quando Elias tinha sede. Amizade tão linda que quando todo mundo voltou com medo do que ia acontecer com Elias, Eliseu foi até o fim. Não era a hora, no meu pensamento, de Elias ir embora. Mas a mente dele confundiu-se. A mente dele se bagunçou. E agora eu vou dizer algo para vocês, caminhamos para o fim, tá? Mas eu vou dizer, se a nossa live cair, vocês vão entender. O nosso Brasil, irmãos, humanamente falando, está um caos. O nosso Brasil, humanamente falando, está sendo destruído todos os dias. O nosso Brasil está sendo vendido. Nós estamos perdendo o limite de poder falar, a liberdade de poder falar, a liberdade de poder se expressar. Mas a Bíblia diz uma coisa, pastor Elias, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16 em diante. Agora vereis a diferença de quem serve e quem não serve o Senhor. Alguns vão ser moldados pelo sistema, vão ser. Outros vão ser moldados pelo céu. Há uma história de um muro e um homem em cima do muro. Do outro lado do muro aparece uma pessoa para esse homem e fala: desce do muro e vem para Deus. Desce do muro e vem para Deus. E do outro lado tinha um demônio que não falava nada. E aí do lado de cá, o anjo, é uma história, né? Figurativo. O anjo dizia, pastor... É uma história, né? É uma história. História, com E.
desce do muro e vem para Deus. E o homem olhou para o demônio e falou, olha, você não vai me chamar? Ele falou, eu não. E aí o homem olha de novo para o anjo e depois olha para o demônio e fala, mas por que você não vai me chamar? Ele está me chamando para mim para o lado do céu. E o demônio vai dizer para ele, o muro é meu. Eu vou descodificar para você entender. Ficar em cima do muro é fazer a vontade de Satanás. O muro é dele. O muro é dele. Então você precisa ter a sua saúde mental curada, sarada, restaurada. Quebra esse muro hoje. Eu postei lá no meu... Em uma das minhas redes ali, eu postei, quebra esse muro hoje, Elizabeth. Missionária Elizabeth. Quebra o muro. Tá? E eu vou te falar uma coisa séria, irmão. Séria. E você precisa entender isso. Todo Elias terá um Eliseu. Mas todo Eliseu precisa de um Elias. Eu vou falar de novo, bem pausado, para você entender. Jesus está voltando, Bessi, muito. Todo Elias terá um Eliseu. Ou seja, todo aquele que ensina terá quem aprende com ele. Um ou mais. Mas todo aquele que é Elias de alguém será Eliseu de um outro alguém. Mas o problema, pastor, é que muitos querem se levantar para ensinar, mas não sentam para aprender. Ou seja, eles ensinam, abrem a porta do ensinar, que é a boca, e fecham a porta do aprender, que é o ouvido, A mente cauteriza e você cessa a sua aprendizagem, o seu aprendizado. Então você precisa ter alguém que vai conseguir te conduzir nos caminhos que você não consegue. E o que você vai ter que fazer no meio do caminho, pastor? Brigar com a soberba. Porque a soberba e a vaidade, elas estão dentro do homem, são frutos malditos da carne caída. Frutos malditos da carne caída. A soberba, ela jaz dentro de nós. É nós que temos que lutar contra ela. Somos nós. Qual é o problema de muitos Elias abençoados por aí? Não querem ouvir ninguém. Porque mesmo você sendo Elias, você continua ouvindo. Então você tem que entender, eu preciso ter alguém que cuide da minha saúde mental. Você precisa entender que você pode não estar bem, você pode não ter a resposta, mas você sabe que você não está bem. Você percebe as oscilações de humor. E aí, como o pastor Adilson disse aqui, eu vou pegar o que ele disse. Aquilo está ali dentro, querendo gritar, querendo sair, você está fingindo que não está nada acontecendo. Entendeu? Mas como que eu vou me fazer melhorar, missionário? Procure o seu Elias. Procure alguém que vai cuidar disso. Procure alguém que entenda do assunto em questão. E eu termino essa mensagem, né, sobre Elias, e eu queria botar até um tema na mensagem, não deu, mas o tema seria a mesa da sabedoria. E nós temos que sentar nessa mesa da sabedoria de uma pessoa, de outra, de alguém que nós confiamos, pastor, e nos alimentar dessa mesa de sabedoria, sem vergonha no sentido de sem reserva, come da mesa. Você sabe que a pessoa tem conhecimento para te passar, para te ensinar, come dessa mesa. Farta-te dessa mesa. Farta-te o máximo que você puder. Porque, como diz no livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, assim como a neblina, né, a vida é como um vapor. Hoje está aqui, amanhã você não tem mais. Então, enquanto essa pessoa está perto de você, enquanto esse vapor te aquece, se alimenta dele. Tem comida muito boa feita no vapor. O vapor ainda está ativo. Então, se alimente dele. Não faça como Elias, não. Não peça para ir embora antes do tempo. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Mas você precisa entender. Eu preciso de alguém para me guiar. Até aqui tá bom,
mas daqui para lá eu preciso de alguém. Irmãos, eu uso muito esse versículo no livro de Êxodo, quando Jetro vai ali e ele fala com Moisés. Moisés, após fazer grandes milagres, falar com Deus, abrir o mar vermelho, pastor, ele continua sendo o mesmo que ouviu o Jetro no começo. O mesmo. Ele ouve o Jetro. Eu olharia para Jetro e pensaria, quem esse cara pensa que é? Mas vamos falar a verdade. Não fala com Deus igual eu. Já passei ele. João olharia para ele e diria, não, mas eu sei mais, né? Mas do Moisés, não. Moisés, não. Moisés foi chamado amigo de Deus, junto com Abraão. Ele era tido como amigo de Deus. Abraão foi chamado. Então, esses homens, irmão, qual a terra não era digna, eles procuraram se curar. Quando Deus os encurralava, eles não questionavam, eles entendiam. Eles entendiam. Então, a nossa maior derrota, ela pode não ser externa, ela pode ser interna. Você tem que ter um termômetro espiritual, mental e emocional para você dizer, eu não estou bem. E entender e procurar quem possa te ajudar nisso. Amém? Para nós terminarmos aqui, pastor Adilson, eu agradeço. Agradeço a todos vocês que compartilharam, que estiveram aqui, a bênção da equipe Champions Trainer. Obrigado a todos. Para nós terminarmos aqui, irmãos, eu queria dizer para vocês algo assustador, tá? Algo assustador. 85% a mais das doenças que nós temos no corpo não é do corpo, é da nossa mente. Pai do Senhor abençoado. 85% das doenças que você tem no corpo não são no seu corpo, são na sua mente. As doenças psicossomáticas, tá? Começou na mente. Começou na mente. Ela vai adoecer na mente. Ela vai adoecer na mente. E se você não cuidar, ela vai adoecer o corpo. Aquela dor de cabeça que você achava que você tinha, ela vai começar a acontecer. Aquela úlcera que você achava que você tinha, ela vai começar a acontecer. Então você precisa conseguir identificar isso. Como que você vai identificar isso? Com a ajuda de um profissional. Amém? Ontem eu estava atendendo uma pessoa que muita gente dizia que essa pessoa tinha problema mental. Que a estrutura mental, né? Neurótica, psicótica e perversa. E eles achavam que essa pessoa estava no meio ali, na psicótica. E eu falei, não é psicótica, é neurótica. Porque neurótica somos nós, né? Dá para ser cuidado. Somos nós. E aí eu mostrei para essa pessoa, fiz o atendimento, foi uma bênção e tal. Deus bradou. E amanhã eu vou estar atendendo uma outra pessoa à noite, essa pessoa e o marido dela, em um outro assunto. Por quê? Porque, irmão, a gente procura melhorar. Pastora Creuza, seja bem-vinda, pastora. Nós precisamos procurar melhorar. Nós precisamos procurar melhorar. Uma grande situação, pastor Adilson, eu acho, tá? É uma axiologia, é uma conjectura, é um pensamento meu. Eu acredito, tá, irmãos? É um pensamento meu. Vou frisar de novo que a live vai ficar lá salva. Isso é um pensamento meu. Se Pedro não tivesse tido um comportamento que ele teve, ele não teria negado Jesus. O comportamento é qual, missionário? Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, se eu não me engano, tá? O Senhor está conversando com os discípulos e ele vai dizer para Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu, para que você não se desviasse, intervi por você. Olha o que Pedro vai dizer para o Senhor Jesus. Estou preparado para ir contigo até a morte. O que Deus estava dizendo ali, o que Pedro estava dizendo para Jesus é mentira sua. Você está mentindo. É justamente isso que Pedro quis dizer para Jesus. Se eu falo que uma pessoa vai fazer uma coisa, essa pessoa olha para mim e fala assim, vou fazer isso não. Você está falando isso daí, mas eu estou com essa disposição aqui. O que a pessoa está falando que eu estou fazendo? Mentindo. Eu acredito que nesse momento Deus fala para ele, Pedro? Não iria passar não. Mas agora, olha o que Jesus vai falar. Eu vou permitir que isso aconteça. E antes que o galo cante,
você me negará antes que o galo cante. Então, irmãos, tem coisas que nós passamos que não era para nós passarmos. Mas uma pessoa soberba, com uma mente ferida, abraçado pela vaidade, irmão, aonde essa bênção vai parar? Ferida. A mente machucada não está saudável. Não está saudável. Soberbo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que estou fazendo, e abraçado pela vaidade. Nossa, como você é linda. Como você é linda. Eu vou falar o português, cara. Como você é gostoso. Como você é gostosa. A soberba está ali. A vaidade está ali. A pessoa sendo elogiada por gregos e troianos. Como ser inteligente, como ser bonito, como ser... Você é demais! E aí vai massageando o ego, vai massageando o ego. O que a ovelha faz? Se afasta do rebanho. E Satanás, ele ataca a ovelha, pastor, em 3 esferas. Satanás, que representa o leão, ele só ataca de 3 formas. A Bíblia vai dizer no Epístola de Pedro que ele fica rodeando como leão. Não estou pregando heresia, não. O leão só ataca quando a fera está ferida, morta ou perdida. Eu vou falar de novo para você entender. Satanás, que fica rodeando ao derredor, ele só vai atacar o crente quando ele está morto, já morreu, ele vai lá, ferido, não consegue acompanhar o rebanho, ou perdido. Perdido. Como assim, missionário? Porque uma pessoa perdida, ela já não vê mais, ela já não ouve mais, e ela já não sabe para onde vai. Não vê, não ouve, não sabe para onde que vai. Satanás olha e fala, é lanche. Enquanto a pessoa está falando, eu sou demais. O diabo está olhando e está dizendo, é lanche. É lanche. Missionário, não tem isso na Bíblia. É claro que tem. É claro que tem. Jesus vai contar uma parábola. É claro que é uma parábola do filho pródigo. E ele só vai reconhecer quem ele é. Claro que é uma parábola. Quando ele come as bolotas. O que isso tem a ver com soberba, missionário? Eu vou descodificar para você entender. Claro que é uma parábola e Jesus dizendo sobre a nação de Israel. Mas, pastor, ele viu os porcos comendo a bolota e ele falou, eles estão sendo engodados para serem devorados. Se eu já cheguei ao nível de comer bolota, eu já virei a presa. Satanás está me engordando e vai me degolar mais tarde. Esse soberbo pegou o pai, matou o pai em vida, pegou a herança e saiu. Cego, surdo e perdido. Então, irmão, minha dica para você na noite de hoje é: tem alguém que ajude você a identificar os problemas da sua mente. Tem alguém que... Um mentor, entendeu? Eu sou mentor, sou coach, analista de comportamento. Se não é eu, procure alguém que seja, tá? A vantagem de você ter a minha pessoa é que eu conheço minhas qualificações e você que é cristão ou que não é, você vai saber que você vai aprender nas 3 esferas, emocional, mental e espiritual. Essa é a diferença, que você vai aprender nas 3 esferas. Hoje nós passamos pela esfera mental. Semana passada nós passamos pela esfera espiritual. E vamos finalizar, né, a saúde mental na esfera emocional. Semana passada você vai entender o que as suas emoções te fazem fazer e você nem percebe. Gostaria de agradecer a todos vocês em nome de Jesus. Não se percam, não se ensurdeçam e não esqueçam nada que foi falado. Aquela live vai ficar salva. Tá? Você vai poder olhar lá e falar, nossa, ele falou daquela doença. Nossa, o pastor Adilson falou aqui. Nossa, foi muito conhecimento. Então você pega a live, ó, pega um caderninho ou compra a agenda da Champions Trainer, a gente entrega para todo o Brasil e anota. Falei, eu vou anotar, porque aprendi muita coisa. Tá? Passamos até um pouquinho, porque a live ficou caindo muito. É das 21 às 22. Mas como a live caiu muito, eu passei alguns minutos. Tá? Você é o nosso convidado. Vou fazer uma enquete no meu Stories. E nessa enquete, você que está vendo a live agora e vai ver a live depois, só responda sim se for ter compromisso de sim. Né, pastor? Nós vamos começar um café, tá bom? Um café. Todas as manhãs, de segunda a sexta, nós vamos trazer uma palavra de Deus para a sua vida.
tá bom? O nome do nosso cafezinho vai ser Cafezinho Pão Diário, que é o maná. É o pão diário. Você vai trabalhar, vai lá no carro, vai ouvir no celular, né, e vai lá se alimentando da palavra. 6h30 ou 7 horas vai ser a hora que nós vamos começar. Porque geralmente as pessoas entram 7h30, 8 horas. Então vai dar tempo. Mas eu só vou fazer se eu colocar a enquete lá e você falar, eu quero participar. E você ter o compromisso de estar aqui. Vai ser 20 minutos a meia hora, pastor. E você vai ser abençoado pela palavra de Deus. Amém? Pastor Adilson, dê suas considerações finais. Meus irmãos, muito obrigado por tudo, por estarem aqui. Deus abençoe todos vocês. Compre o curso do Missionário Marlon. Tem curso de liderança, desenvolvimento pessoal, treinamento de alta performance, análise de perfil comportamental. Também posso ser o seu mentor e o seu coach. Vai ser uma bênção na sua vida, trazendo conhecimento para você e para a sua casa. Pastor Adilson, grande homem de Deus, pessoal que mora aí do lado de São Paulo, quiser agendar com ele, vou deixar marcado o nome dele lá nos stories, nesse link aqui. Agenda, vai ser uma bênção o homem de Deus na sua igreja. Agora ele já está chique, já está com 4 igrejas, esse ano vai abrir mais uma, está liderando 5 igrejas. Está liderando a igreja até não aguentar mais. É profecia. Isso aí é profecia. Já tá? Tá com 2, nós vamos chegar aí. Está sendo 4. profeta para minha vida. E aí eu quero você vai... louvar a Deus. Eu quero louvar a Deus, tá? Por cada um que participou dessa live, dia chamado hoje. Mas quero deixar aqui as minhas como diz, saudações finais, dizendo assim, Paulo exortando, instruindo, ensinando ou advertindo Timóteo, dizendo assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos ou fábulas. Paulo ainda deixa para Timóteo o seguinte, você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Fazer minhas palavras do Marlon, sai de cima do muro, decida para que lado que você vai. A Bíblia diz que Jesus, ele exortou uma igreja dizendo, quente, frio, morno não. Então, ou seja quente, ou seja frio. Morno, vomitar-te-ei. Então, irmãos, sai de cima do muro, tá? Se o seu problema é emocional, mental, que seja psique, procura os profissionais da área. Eu fui ensinado que o maior psicólogo é Jesus. Por muito tempo fiquei eu buscando a Cristo com os meus problemas na psique. Emocional, mental, sobrecarregado. Cheguei a ter uma depressão, tá? Quando fui buscar um profissional. Espera aí. A Bíblia diz que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes, os enfermos. Então, se tem profissionais da área do psique, eu vou procurá-los. No entanto, fizemos aí por um bom tempo um curso de psicanalista, de psicanálise, e aprendemos bastante a lidar com as nossas demandas. Mas primeiro, passei por profissionais. É necessário. Então, não fique aí com as suas demandas, tá? Se corroendo, achando que sozinho você vai chegar a algum lugar. Sozinho, nós não chegamos a lugar algum. Pelo contrário, pedimos até a morte sozinho. Então, revê os seus conceitos, no nome de Jesus Cristo. Aproveitando o ensejo, Deus, ele tem sim o melhor para as nossas vidas. Ele tem. Então, busque ajuda. Não ande sozinho. Comunique as suas necessidades, tá? Então se expresse. Procure os profissionais do psique que você vai ver a ascensão que vai ser em favor da sua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe, Marlon. Um abraço, meu querido. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus toda a abençoe sua família, no nome de Jesus.
Amém. Irmãos, lembrando, tá? Nosso atendimento é na área da saúde emocional, espiritual e mental. Então, nós atendemos tudo isso daí que o pastor Adilson está falando. Somos qualificados para isso, né? Estou qualificando o pessoal da Champions Training para isso também, porque eu não vou abraçar muito sozinho. Eu preciso subir para trazer eles. Já formar coaches, mentores, eu preciso, né? Colocar esse pessoal aí. Então, será uma bênção atender vocês, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Tira aquele print bonito aí do nosso Pix missionário, tá? Esse Pix seu, eu preciso ajudar uma família que precisa de uma cesta básica, tá bom? E lá, depois eu tiro a foto da cesta básica. Algumas pessoas me pedem ajuda de água, luz, pastor Adilson está sempre ajudando. E você ajude também, em nome de Jesus, que o céu lhe retribuirá. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Mensagem de hoje, a mesa. Cuidado quem você leva para a sua e cuidado o que você tem comido na sua mesa. Tira o print aí, tá? Vai lá no meu status também, vai ter no meu stories, tem um print lá também. Missionário, toda vez você pede esse Pix, toda vez. Tem gente que tem fome todo dia, tá bom? Quem me conhece sabe que eu trabalho com isso, amo ajudar aí a ação social, igual o pastor Adilson, e pessoas precisam da nossa ajuda. Somos luz, né? E somos sal. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, obrigado a todos.